Vamos lá. This meeting is being recorded. Boa noite, pessoal. Dando sequência às nossas aulas aí da Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje nós vamos falar sobre atualização em sedação, dor e analgesia em terapia intensiva. Quem vai falar do tema para nós é o Dr. Fábio Bordi. Câmeras abertas, áudio fechado. Ao final a gente abre para trocar experiência aí. Obrigado, viu, Fábio, pela dedicação mais uma vez, meu amigo. Fechou, vamos nessa. Vamos lá. Só me dê um feedback aí se tá me ouvindo bem aí, se eu posso mandar bala aqui. Sim, estou ouvindo perfeitamente. Pode mandar aí, mestre. Perfeito. Vamos lá, turma. Boa noite. Dando sequência, então, nas nossas discussões das quartas ou quintas-feiras aí, desde o começo do ano. Nós estamos terminando aí, acho que esse talvez seja a antepenúltima discussão nossa aí do ano. Eu considero que nós estamos finalizando com chave de ouro, porque a atualização e sedação analgesia é algo de extremamente importante lá, de uma forma geral, né, no nosso CTI principalmente, sobretudo porque a gente usa muitas drogas ainda de efeito prolongado e a gente tem que perseguir essa redução, né? Eu dividi, então, essa nossa discussão como atualização em sedação dor e analgesia, porque essa atualização é mais ou menos recente, ela é de 2018, anteriormente ela era de 2013, e eu dividi ela em 5 tópicos. Na verdade, o último tópico aqui, que são as discussões, eu trouxe um caso clínico que eu tirei daí do nosso CTI, que é uma coisa muito frequente aí, então eu coloquei esse caso clínico especificamente, tá? A gente não consegue, é um tema muito longo, muito extenso, a gente tem que objetivar para a gente falar isso em 50 minutos, então, alguns detalhes aqui mais importantes a gente tem que deixar para um outro tipo de discussão, mas, no geral, acho que a gente vai conseguir, no máximo, 1 hora, discutir as coisas, os tópicos que são mais importantes. Então, a última atualização de 2018, essa atualização, ela veio para atualizar a anterior, que era de 2013, e teve como principais mudanças aqui, são 2 tópicos principais que foram englobados nessa nova atualização. Um deles é a importância que foi dada ao delírio, que não é tema da nossa discussão, é um capítulo à parte, por tamanha importância que ele tem na nossa prática diária. Para vocês terem uma ideia, o corpo desse consenso e dessa atualização, a soma de todos os outros temas é inferior ao corpo do delírio, ao tamanho que foi dedicado ao delírio nesse último consenso. Então, é um capítulo à parte de extrema importância. Nós vamos falar basicamente aqui em sedação, analgesia e um pouquinho da anatomia da dor, para a gente entender aquilo que a gente está propondo no nosso CTI. E um outro dado importante que foi colocado nessa nova atualização foi a inclusão de pacientes sobreviventes do CTI, pacientes que ficaram críticos no CTI, como colaboradores e até como coautores nesse. Isso foi uma sacada muito bacana, porque eles conseguiram, com isso, diminuir um pouco a subjetividade da sedação e da analgesia, da dor, principalmente. Então, como uma maneira de reduzir um pouco essa subjetividade, que é muito importante, incluíram alguns pacientes, e esses pacientes tiveram opiniões fortes e importantes na hora de tomarem algumas sugestões que foram incluídas nessa nova atualização. Então, assim, é tão subjetivo que das 37 recomendações, somente 2 são consideradas recomendações fortes no consenso. Tamanha subjetividade, obviamente, está implícito aí na avaliação da dor. Então, como forma geral, a gente precisa perseguir de forma diária, incessante, ininterrupta, no CTI, durante todo o nosso plantão, a avaliação periódica da intensidade ou da qualidade da nossa analgesia, da nossa sedação e do nosso bloqueio neuromuscular, quando ele estiver sendo utilizado. Então, esta avaliação periódica, sistemática, diária, a todo momento, ela tem que ser incorporada à nossa rotina. Isso, de forma prática, significa que, a todo momento, eu tenho que estar me perguntando em todos os pacientes no CTI se ele realmente precisa de sedação ou se ele realmente está com analgesia adequada.
e se ele precisa, obviamente, de bloqueio neuromuscular, é menos frequente. Então, nós vamos falar mais de sedação e analgesia, de forma que esses pacientes sobreviventes do CTI trouxeram menor subjetividade no consenso. Eles foram os principais responsáveis por uma sugestão bastante forte neste consenso, que é: busque o máximo de analgesia nos seus pacientes constantemente e o mínimo de sedação. Este máximo de analgesia, não confundam com o máximo de dose de analgésico, muito pelo contrário. Procure otimizar a sua analgesia com menor dose possível de analgésico e, sempre que possível, questione a necessidade de sedação. Ou seja, nós vamos buscar constantemente no nosso CTI, e esse é o jargão principal da nossa discussão, esse é o tema principal, é o que tem que ficar no final das contas. Buscar sempre uma analgesia adequada, com menor dose, utilizando fatores multimodais, atuando em vários receptores diferentes, então, ou seja, façam associações de drogas analgésicas em doses menores, e questione sempre a necessidade da sedação. Então, existe até um contrassenso, que é um contrassenso literal, que é sedação baseada em analgesia. Nós vamos falar isso lá na frente, mas sedação baseada em analgesia é um contrassenso, porque sedação é uma coisa, analgesia é outra. Mas caiu no consenso comum, no senso comum, então nós temos que buscar analgesia a qualquer custo e sedação o mínimo possível, ou não buscar sedação. Para isso, a gente tem score que a gente vai fazer lá, que a gente vai perseguir, para a gente nortear a nossa analgosedação nos nossos pacientes. Esses scores são importantes porque os métodos de monitorização eles devem ser precisos, simples, reprodutíveis, disponíveis. Então, isso não é difícil, buscar uma correta analgesia e reduzir a sedação no CTI de uma forma geral, que é o que nós queremos. Isso vem à tona porque a gente usa ainda com muita frequência sedativos de ação longa, e eles estão associados com com o aparecimento de morbidades importantes, a gente tem que evitar. De uma forma geral, a tríade da anestesia e a tríade da anestesia na UTI, ou da analgosedação na UTI, é uma associação em que você combate vários focos, sendo a agitação deles, a dor, um outro deles, prevenindo sempre o delírio. E quando a gente consegue agir de forma sinérgica, conseguindo o máximo de analgesia, o mínimo de sedação e evitando um delírio, você consegue maior eficácia e melhores resultados. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos falar de forma prática ali na frente já. Para a gente sair um pouco da subjetividade e ser um pouco mais objetivo. Lembrando sempre que no CTI a humanização é o objetivo fundamental. Parece só bonito isso, um jargão, mas é importante a gente ter isso em mente, porque eu não posso, frequentemente a gente vê isso no CTI, não estou dizendo só no nosso, mas de uma forma geral, paciente que está sem sedação, aguardando um despertar para ser estubado, e que não pode ser estubado, e que está lá brigando com o tubo, e fica às vezes 24, 48 horas brigando com o tubo, ou 24, 48 horas brigando com o tubo lá, com aquele tubo incomodando, aguardando uma possibilidade de uma traqueostomia que vai ser feita daí 24 ou 48 horas. Esse perfil de paciente, ele tem a morbidade muito aumentada quando ele está nessa situação, e a gente tem que correr atrás para que a gente mande para ele o máximo de analgesia, tá certo? Então, faz parte dessa humanização e faz parte do bem-estar do paciente, e isso vem como uma sugestão forte por conta desses pacientes que entraram no consenso, a informação adequada, a empatia entre o paciente e a equipe multidisciplinar, o controle dos níveis de luminosidade. Quando a gente foca em todos esses aspectos, o bem-estar do paciente melhora muito. O controle de ruído e temperatura, a luminosidade é importante porque o paciente precisa estar acordado de dia e dormir à noite. E ele está dentro de um quarto fechado, ele não sabe se é de dia, se é de noite. Então, a gente precisa dar essas mensagens subliminares para que ele consiga, de forma inconsciente, entender que ele está de dia, entender que ele está de noite. Então, um relógio, uma janela aberta, uma claridade maior durante o dia, a redução de luminosidade à noite faz parte disso, né? A sedação e analgesia de forma eficaz, o acesso à visita de familiares, a gente já está pensando nisso aí, já está fazendo efetivamente isso, as visitas estão estendidas, tudo isso faz parte na condução dos pacientes críticos no nosso CTI. Com relação à sedação especificamente, a gente não vai ficar aprofundando demais
em algumas determinadas coisas. No entanto, a gente tem que entender o seguinte, para que do ponto de vista prático no CTI, a gente sempre pergunta, esse paciente precisa de amnésia? Além de estar tranquilo, ele precisa de amnésia? Se ele não precisa de amnésia, provavelmente ele não precisa de uma sedação importante. Ele precisa só de uma sedação leve para que ele fique tranquilo e não se coloque em risco, para você tratar a ansiedade, vai tratar a agitação, porque quando você deixa passar o fato desse paciente não estar necessitando de amnésia e mantém uma sedação mais profunda, esse paciente vai ter mais delírio, mais confusão mental, mais pneumonia associada à ventilação mecânica, mais lesão muscular, mais úlcera de estresse, mais muitas coisas além, tá? E, consequentemente, lá na frente, um aumento de mortalidade. Com relação à dor, existe um dado que é o seguinte, após 6 meses de alta da terapia intensiva, todo paciente que é questionado a respeito do que ele mais lembra, do que mais marcou durante o período que ele estava em terapia intensiva, até 75% desses pacientes falam de cara que é a dor. A dor de uma dobra de lençol, a dor da imobilização, a dor dos procedimentos, a dor da mobilização, a dor de punção, a dor de uma forma geral. Tem muitas coisas no paciente crítico que causam dor. Então, é algo a ser perseguido, essa analgesia, corroborando ainda mais aquilo que a gente já tá dizendo. No entanto, os sinais vitais não devem ser usados isoladamente na avaliação da dor. Os sinais vitais, eles trazem uma subjetividade para avaliação de várias coisas, mas para a dor, a gente tem que usar esses sinais vitais como pistas para avaliação apropriada da dor, mas não serem usados isoladamente. O paciente que está taquicárdico, ele não necessariamente está com dor, mas um paciente que está taquicárdico, ele pode ser uma taquicardia reflexa por dor. Então, eu preciso estar na beira do leito avaliando constantemente toda vez que eu sou acionado. Ou seja, toda vez que a enfermagem nos comunicar, falar, o paciente está agitado, ou o paciente está taquicárdico, ou o paciente está sudorético, ou o paciente, enfim, qualquer dado, eu preciso estar próximo, eu preciso ir lá e eu preciso ver, para reduzir um pouco essa subjetividade e, principalmente, reduzir a incidência de bolos de sedativo, que é feito de forma muito frequente no nosso CTI. Nós, que eu falo no Brasil, de forma geral, tá? O nosso, inclusive. Então, a gente precisa traçar estratégias frequentes de controle desses pacientes, com interrupção diária da sedação. Isso era mais frequente quando a gente usava com muito mais frequente a midazolam e drogas de ação longa, fentanil, a gente ainda usa muito, então a interrupção diária da sedação, ela deve ser perseguida quando estiver em uso dessas medicações de ação longa. A sedação com metas, isso é extremamente importante. Na hora que eu cedo um paciente, eu tenho que ter um objetivo. Por que eu estou sedando e aonde eu quero chegar com isso? Então, assim, a sedação baseada em analgesia, que é aquele contrassenso que eu havia dito anteriormente, me antecipando, está aqui nesse slide, que é exatamente isso. Priorize a analgesia e evite ao máximo a sedação, sobretudo quando essa sedação ela é disponibilizada para você, principalmente com benzodiazepínico. A promoção do sono é outra estratégia importante que a gente tem que passar no CTI, já disse aqui, isso é só uma repetição. E aqui uma abordagem multidisciplinar, que é treinamentos, protocolos impressos, e a gente usou essas sugestões do consenso, usou essas informações do consenso, que são informações importantes, para começar ou para atualizar o nosso protocolo de sedação e analgesia, no sentido de inibir o uso indiscriminado de drogas de ação longa, que no nosso caso o representante mais importante é o midazolam e o fentanil, e usarmos drogas de ação mais curta, tituláveis, mais fácil, e que isso traz para o nosso paciente a médio e longo prazo uma morbidade muito menor. Então, esses protocolos de manejo da dor, agitação e delírio já estão em andamento. Eu tenho ido algumas noites lá, não são... Está menos frequente do que deveria, mas eu tenho voltado lá à noite para conversar com alguns plantonistas de forma individual, no sentido de mostrar essa atualização e reduzir ao máximo que a gente puder o uso de midazolam e fentanil. Estou falando midazolam e fentanil com muita frequência porque é a droga que a gente mais utiliza. E são drogas de ação longa, e a gente tem outras drogas que a gente pode substituir e que a gente deve usar com mais frequência. A gente sempre vai usar midazolam e fentanil durante ainda muitos anos. A gente não está dizendo que a gente não devia usar, a gente tem que usar em alguns casos específicos, mas o que não pode é ficar automático. Vou sedar o paciente que acabou de ser entubado, midazolam e fentanil. Recebo um paciente sedado com o entubado de outro
local, ou do bloco, ou de fora, midazolam e fentanil para todo mundo. Isso não pode ser automático, eu preciso pensar em qual que é a melhor estratégia para este paciente. Por isso, nós estamos colocando esse protocolo no sentido de encorajar nossos plantonistas a usar com mais frequente drogas mais tituláveis e evitar o uso de imediato de midazolam e fentanil. Então, por isso, nós temos o propofol, que a gente deve usar com mais frequência, a gente tem a destrocetamina, que a gente deve usar com mais frequência, eventualmente a dexmedetomidina, que é o Precedex, a gente tem usado isso eventualmente no CTI, alguns casos específicos a gente tem usado. Hoje, nós no CTI 2, a gente tem uma menina lá que está usando o Precedex. Então, esses protocolos já estão, apesar de pouco tempo em atividade nosso de atualização, eles já estão fazendo um efeito importante. E esse dado aqui eu peguei, só com o título de curiosidade, anteontem, lá na nossa farmácia. Em agosto, antes da gente começar efetivamente a discutir esses protocolos individualmente com os plantonistas, a gente gastava aproximadamente 3.500 ampolas de midazolam por mês, sendo elas aproximadamente 1.500 no segundo andar e 2.000 no quarto andar, bastante equalizado. Em outubro, ou seja, um mês e meio, no máximo 2 meses após esse início dessa atualização individual, que ainda está bastante tímida, a gente vai dar andamento nisso, a gente já reduziu isso para aproximadamente 1.100 ampolas a menos no mês em relação a agosto. Então, ou seja, de 1.500 caiu para 900 no segundo andar e de 2.000 caiu para 1.500 no quarto andar. Isso é uma redução percentual bastante importante. E a gente pode ainda melhorar isso, a gente consegue melhorar isso, não é difícil, nós estamos ainda bastante tímidos, mas já é um percentual de redução bastante importante em relação ao midazolam. Lembrando, não é o bicho-papão, mas a gente tem que usá-lo de forma menos automática. Com relação à monitorização da nossa sedação, a gente faz isso com escala, há muita confusão com relação à mistura dessas escalas, o pessoal fala em monitorização de analgesia com escala de Haas. Escala de Haas ou de Hess é uma escala de sedação, tá? E tudo que nós queremos e que a gente precisa no CTI é buscar situações em que o paciente, mesmo em ventilação mecânica, esteja em Haas 0 ou menos 1. Isso é uma situação ideal, nem sempre a gente consegue, mas eu preciso buscar a todo momento que esse paciente esteja alerta e calmo ou, no máximo, sonolento. Para isso, eu tenho que usar sedativos o mínimo possível, com a máximo de analgesia, porque a principal causa de agitação no CTI não é delírio, é dor. Então, a gente tem que buscar prioridade na analgesia com o mínimo de sedação, tentando buscar sempre, e o que a gente mais vê constantemente é o paciente que deixa a equipe toda na zona de conforto quando ele está profundamente sedado. Ou seja, quem está em Haas 0 menos 1 é a equipe toda, e o paciente está profundamente sedado, aumentando aí as morbidades a longo prazo. Então, efeitos colaterais de sedação excessiva, imobilidade, perda de massa muscular, TVP, SCAR, isso não é novidade para ninguém. Delírio, pneumonia associada à ventilação mecânica, gastroparesia, inabsorção e todas as consequências secundárias que vêm a reboque de cada um desses itens aí. Então, sedação excessiva, a gente brinca, a gente fala que mata, mas tem uma vantagem, é muito. Ou seja, a longo prazo traz muita morbidade e eu não tenho dúvida nenhuma que aumenta a mortalidade. E os representantes mais importantes aí dos nossos sedativos ou dos nossos hipnóticos são os benzodiazepínicos, disparadamente os mais utilizados no mundo todo, e aqui não é diferente, midazolam, diazepam, alprazolam, clonazepam e bromazepam, e o propofol, dexmedetomidina e destrocetamina, que nós temos todos esses no CTI, eles ainda eram utilizados de forma mais tímida e nós estamos vendo atualmente um uso mais frequente de propofol, mais frequente de ketamina, e é assim que tem que ser mesmo, tá? Com relação aos benzodiazepínicos, o midazolam é o componente principal da nossa sedação, a gente não vai falar de todos eles aqui, porque a gente tem que objetivar, mas o midazolam é o principal. Ele tem um alto índice terapêutico, ou seja, tem uma ação longa, uma ação boa, forte, com menor dose, além de propriedades anticonvulsivantes, a gente usa o midazolam, é a nossa droga de escolha para tratar o status, também tem um efeito de relaxante muscular, o efeito amnésico, que é inerente a todos os sedativos, né? Principalmente a amnésia retrógrada, isso é importante na hora que eu vou fazer procedimentos seletivos no CTI, se ele está consciente, eu vou fazer um procedimento invasivo, qualquer tipo de procedimento invasivo no meu paciente, e ele está consciente, eu preciso usar um sedativo, mesmo que a ação em dose menor, porque eu preciso trazer uma amnésia.
e isso é o mais frequente, isso a gente usa endoscopia, a gente usa na intubação, a gente usa nos acessos, enfim, todo procedimento que traz resposta adrenérgica eu preciso usar, não só o bloqueador adrenérgico, mas principalmente um sedativo para trazer amnésia. Mas se eu tenho um paciente que não precisa de amnésia, um paciente que está em rebaixamento sensório, eu não preciso de sedativo, a não ser que ele esteja em status, tá certo? E como efeito colateral, depressão do quadro respiratório, que é um dos mais importantes, lembrando que os benzodiazepínicos, sobretudo o midazolam, ele não tem efeito analgésico e ele pode desenvolver tolerância. A gente via isso muito claramente na época do Covid, quando eu tinha que manter um paciente profundamente sedado para poder conseguir ventilá-lo, e aí com o tempo eu ia ter que aumentando dose por conta de um efeito de tolerância. E esses pacientes morriam muito depois da alta por conta dos delírios e dos efeitos colaterais dessas overdoses que eles recebiam e precisavam receber. Muito bem. A midazolam, então, é uma droga de ação curta, lembrando que quem acumula e recircula é fentanil, é o analgésico mais utilizado pela gente, por nós. Mas o midazolam, ele não recircula, ele tem um metabólito ativo, que é farmacologicamente ativo, e ele sim se acumula. O midazolam, ele é uma droga ativa, não é uma prodroga, ele não se acumula, mas o seu metabólito ativo se acumula sim, então ele pode ficar recirculando, apesar de ter uma potência muito menor, mas tem um tempo de ação muito longo e é de eliminação renal. Então, sobretudo nos pacientes críticos que fazem disfunção renal, que usou dose alta de midazolam há muito tempo, quando eles entram no desmame, que você reduz a sedação ou tira a sedação, às vezes leva 5 a 7 dias para despertar. E nesses 5 a 7 dias, o paciente faz 1, 2, 3 tomografias para avaliar algum grau de lesão neurológica, e no 5º, 6º dia ele começa a despertar. Então, isso traz um custo muito alto. Por isso que a gente fazia anteriormente, e faz até hoje, a suspensão diária no paciente que precisa usar o midazolam, com exceção do status, né, que a gente não pode fazer suspensão diária, a gente tem que reduzir progressivamente, mas isso é um outro protocolo. Com as drogas de ação mais curta, propofol e destrocetamina, essa suspensão diária não é necessária, porque são drogas que não se acumulam, então é um efeito muito curto. A destroketamina tem um metabólito ativo que só dura 5 horas, o propofol não tem metabólito ativo que dura quase nada. Então, o midazolam é uma droga que eu tenho que fazer suspensão diária por conta disso. Um outro representante é o propofol, com mecanismo de ação, né, a ação inibitória do GABA, né, do receptor GABA, do ácido GABA-aminobutírico. É uma droga que a gente precisa usar com mais frequência, até para substituir o midazolam. É uma droga de ação ultra curta, chamado leite de amnésia. Ele é leitoso porque ele é lipossolúvel, ele não é hidrossolúvel, então ele é sempre utilizado puro, ele não dissolve em água, em solução hidrofílica, ele é hidrofóbico, então a gente sempre usa ele puro. E como curiosidade, quando eu estou com um paciente que está recebendo nutrição parenteral, já na dose plena, na dose do JET, e eu preciso usar propofol em dose alta, eu tenho que levar isso em consideração, porque o propofol, como curiosidade, ele tem 1 caloria por ml, é quase uma concentração calórica de uma nutrição parenteral, às custas, obviamente, de muito lípides. E esses lípides, quando utilizados, o propofol em dose muito alta e por período prolongado, eu posso ter a síndrome de infusão do propofol. O pessoal tem muito medo disso, mas isso ocorre nos pacientes, de uma forma geral, com o uso prolongado do propofol e em dose mais alta. É descrito que acima de 5 mg por quilo por hora por um período superior a 72 horas. Isso equivale aproximadamente, na prática, a um paciente que usa propofol mais de 35, 40 ml/hora de propofol por tempo prolongado. A gente habitualmente não usa isso nos pacientes, a não ser quando você quer usar para dose para status. É possível utilizar o propofol para status, mas aí eu tenho que utilizar a dose alta. Então, por isso que a gente não utiliza muito tempo, porque mais de 3 dias, que é o que a gente habitualmente usa para status, ele pode trazer síndrome de infusão de propofol. Apesar de raro, em doses menores, recentemente nós tivemos um paciente que usou o propofol, não em dose alta, mas um tempo um pouco mais prolongado, e quando ele precisou reutilizar esse propofol, ele fez uma síndrome de infusão de propofol aí no nosso CTI, se não me engano, no CTI 2, tá? Resolveu rapidamente, mas ele preencheu todos os critérios. Ele fez hipertrigliceridemia, ele fez rabdomiólise, ele levou CK, fez disfunção renal, fez acidose metabólica, fez febre e foi atribuído ao uso do propofol. Então, assim, é muito raro. Esse é o único caso que eu vi de síndrome de infusão de propofol. Eu nunca havia visto ainda. E eu trabalho em outro CTI que a gente usa propofol
com muita frequência. O que a gente usa de midazolam aí no Metropolitano, a gente usa de Propofol nesse outro CTI. É quase que imediato, é o protocolo usar Propofol e fentanil em quase todos os pacientes que estão sedados, que precisam de sedação. Então, eu nunca vi um caso só no nosso CTI, a gente precisa usar ele com mais frequência, traz repercussão hemodinâmica, assim como o midazolam, mas é uma droga de ação curta e que quando você suspende, rapidamente esse paciente desperta. E quando você compara, então, Propofol com benzodiazepínico, nas meta-análises, você tem claramente uma predileção com relação ao tempo de extubação em redução, em relação favorecendo o uso do Propofol. Então, o Propofol em relação ao benzodiazepínico, em meta-análise, ele já tem mostrado superioridade já. Então, é fato que a gente precisa realmente reduzir, quando pudermos reduzir a midazolam e usarmos com mais frequência o Propofol. Com relação a custo, as drogas mais ou menos se equivalem no que diz respeito ao tempo, né? Propofol é um pouquinho mais caro, mas você usa ele numa velocidade menor, numa infusão menor, menos tempo, então o custo se equipara. Uma outra droga é a desmedetomidina, também um outro sedativo, bastante utilizado quando a gente quer uma sedação cooperativa. Antigamente chamava de sedação consciente, que é um contrassenso, né? Mas a sedação cooperativa, por quê? Porque eu consigo, muitas vezes, manter esse paciente tranquilo, sedação leve a moderada, sem perder o drive respiratório. Essa é a característica mais importante do Precedex, da desmedetomidina, além do seu efeito curto. O efeito é muito rápido, ela é metabolizada pela via de Hoffmann, pela estearase plasmática, não depende muito de função renal e hepática, e quando a gente usa, principalmente nos pacientes em delírio, nos pacientes agitados, nos pacientes que eu preciso usar um sedativo de ação de um efeito mais forte e eu não quero ter uma depressão respiratória, essa é uma droga de escolha. No nosso CTI, essa é uma droga muito cara, a gente tem usado somente nesses casos especificamente, alguns pacientes mais neurocríticos e os pacientes em agitação psicomotora importante por qualquer causa. Atualmente nós estamos usando numa menina que fez uma neuroencefalite mediada por um mecanismo autoimune pós-infecção virótica, e ela está extremamente agitada, a gente tem usado o Precedex lá com uma ótima resposta. Mas a gente percebeu que no COVID, quando a gente precisava de uma sedação muito importante, o Precedex não é a droga de escolha, ele não dá conta. Então a gente tinha que usar mesmo as drogas mais potentes, Propofol, midazolam e assim vai. Mas para os pacientes em abstinência, os pacientes em que você quer evitar uma depressão respiratória, é uma droga boa, bastante utilizada, mas tem que ser bastante específico. Com relação, antes da gente pensar em Propofol e desmedetomidina comparado com benzodiazepínico, quando comparado o Propofol com o Precedex, não teve diferença de mortalidade, não teve diferença em tempo de ventilação mecânica e também não teve diferença em delírio. Então, o Precedex e o Propofol são drogas muito equivalentes no sentido de serem drogas confiáveis e boas, não há superioridade em relação uma a outra, a não ser alguns fatos específicos, alguns fatos isolados, mas de uma maneira geral, não há superioridade, você não precisa fazer um protocolo onde você vai usar Precedex no lugar de Propofol. Propofol é mais barato e não é inferior ao uso do Precedex. Quando comparado, então, com o benzodiazepínico, a diretriz nova é bastante enfática, eles são preferíveis sedativos não benzodiazepínicos, e comparado com os benzodiazepínicos, sobretudo em pacientes críticos em ventilação mecânica, nos não ventilação mecânica principalmente, por conta dos desfechos como tempo de internação no CTI, duração da ventilação mecânica, delírio, redução de custo, etc, etc, etc. Não se conseguiu ainda mostrar no consenso uma redução na mortalidade, mas conseguiu mostrar rapidamente e facilmente, de forma bastante clara, redução das morbidades, redução do custo, redução do tempo de ventilação mecânica, mas eu preciso de uma casuística muito grande para eu falar em mortalidade lá na frente, porque a mortalidade no paciente que usou, por exemplo, o midazolam, ela vem lá na frente, quando o paciente faz delírio depois que ele sai do CTI. Então, é difícil você fazer esse link, mas eu não tenho dúvida que a redução do uso do midazolam também reduz mortalidade, não há dúvida nenhuma disso. Com relação à dor, aquilo que eu falei para vocês, até 70%, 75% dos pacientes lembram das dores, porque até 70% dos pacientes sentem dores no CTI, é a principal causa de agitação, é a principal causa de alterações
de monitorização no paciente, e a gente tem que perseguir a analgesia de forma bastante enfática no CTI. Como fisiopatologia, isso aqui não é uma discussão sobre dor especificamente, nós vamos passar rapidamente, para a gente não perder tempo, mas a dor nociceptiva é aquela onde tem a dor por terminação nervosa periférica, a dor neuropática, a dor de parestesias e as neuralgias, a dor nociplástica, aquela fibromialgia, aquela mista, e a mista, propriamente dita, é a dor de pós-operatório, onde você tem neuropática, nociceptiva, nociplástica, enfim, isso deve ser tratado e deve ser perseguido no CTI. Agora, não confundam a analgesia, por conta da dor ser muito frequente, em uso indiscriminado de opioide no CTI. Isso é tão importante que foi uma pergunta da prova de título desse ano, no tete-a-tete, nos casos clínicos. E todo mundo, ou quase todo mundo, a grande maioria já falava de cara, quando se perguntava qual analgesia que você vai fazer, todo mundo falava morfina, porque é analgésico forte e tal, e eles não queriam essa resposta, eles queriam um outro tipo de resposta, e quem brilhou nessa resposta lá foi a doutora Cíntia, que eu fiquei sabendo lá, e ela foi bem nessa questão. Consequências da dor no CTI, não há nenhuma consequência positiva da dor no CTI, ou seja, são várias aqui, a gente não precisa ficar lendo tudo isso, mas são várias: hipertensão, taquicardia, redução de volume corrente, da capacidade residual funcional, redução da motilidade gástrica, náusea, vômito e, consequentemente, PAV, funções imunológicas que a dor pode reduzir, ela é imunomoduladora negativa, ela é uma dor que a dor aumenta a adesividade plaquetária, ou seja, função cognitiva, não tem nenhum benefício em sentir dor no CTI. Todas as consequências são negativas e a gente tem que perseguir isso. Com relação à anatomia da dor, aqui é só para a gente lembrar. Por que a gente está lembrando isso? Porque a sugestão atual, e que a gente deve fazer, é agir de forma analgesia, agir na dor de forma multimodal. E agir de forma multimodal significa agir em todos os receptores possíveis que você puder fazer, de forma a evitar o uso de um analgésico em dose muito alta. E quando a gente fala um analgésico em dose muito alta, nós estamos falando basicamente de opioide. Então, reduzir o número de opioide em dose alta e associar a esse opioide outras ações modais, ou seja, ações que eu vou reduzir, estimular a ação dos neurotransmissores serotoninérgicos e de noradrenalina, isso é comum nos antidepressivos duais, tá? A ação de pregabalina e gabapentina, analgésicos comuns. Então, eu preciso agir de forma multimodal, isso tem que ser uma rotina no CTI para a gente evitar o uso somente de opioide. Nós temos na dor nociceptiva, que é a dor mais comum, 2 neurônios, basicamente, até chegar no cérebro. Depois eu tenho mais um até chegar ao córtex, mas até chegar no tálamo, eu tenho um neurônio que faz uma sinapse no corno posterior da medula e depois sobe no trato espinotalâmico ascendente até o tálamo. Nesta sinapse, eu tenho várias medicações que podem agir. Além disso, eu tenho uma via descendente da dor, que é uma via inibitória desse efeito até o tálamo, e quando eu estimulo essa via inibitória, ela também age de forma analgésica. Eu tenho várias medicações que são utilizadas nessa via inibitória. Então, a gente vai falar de algumas dessas medicações na frente, para a gente não aprofundar muito nisso aqui, porque não é uma discussão só de dor. Mas as causas da dor no CTI, que a gente vê com muita frequência, imobilidade, intubação, catéter curativo, troca de decúbito, dreno, sonda, a gente esquece, mas o paciente não esquece de cada um desses itens aqui que eles foi submetido. Toda vez que você vai perguntar, ele lembra de todos eles. Lembrando aqui, mais uma vez, o método de avaliação da dor, o autorregulado, é o principal, mas nem sempre os pacientes conseguem fazer esse método autorregulado, porque muitas vezes eles estão sedados, analgesiados de forma mais importante, ou estão em ventilação mecânica. Então, a gente usa scores para isso. Mas, de uma forma geral, os pacientes que estão acordados devem ser monitorizados diariamente como dados vitais, o dado da dor. A gente, no nosso CTI, a gente estipulou, em conversa com a enfermagem, com a chefia da enfermagem, que a cada 2 dados vitais, ou seja, a cada 4 horas, esses pacientes serão avaliados pela enfermagem com relação à dor, ou serão questionados, ou serão avaliados no score, que é o BPS, para pacientes sedados, que nós vamos falar em seguida. Lembrando que sinais vitais não devem ser usados de forma isolada, eu já falei isso, mas eles são pistas que a gente deve levar em consideração na hora da nossa avaliação multidisciplinar. A monitorização da dor.
uma monitorização analógica, na dor autorregulado que o paciente pode falar para a gente, isso é muito importante, não no valor específico, mas, sobretudo, na evolução deste valor quando você faz a sua intervenção. Se a dor para um paciente é 8 e para outro paciente é 4, a gente brinca. O 8 é o homem que está sentindo dor e o 4 é a mulher que está sentindo a mesma dor. E o homem é mais mole para isso. Mas a sua ação, após a sua analgesia, você questiona esse paciente, a dor que era 8 agora é 5, ótimo. Isso é um dado importante. Então, a gente precisa intervir. E aqui, escala de BPS, que é uma escala comportamental de dor, que é uma escala bastante simples, e tem somente 3 tópicos que a gente colocou agora no nosso consenso. A cada 4 horas, a enfermagem vai começar a passar para os nossos plantonistas. Se tiver uma alteração, ela vai falar para o plantonista: ó, fulano, ô, doutor, esse paciente está com BPS de 7, está com BPS de 8. O que nós vamos fazer? Isso significa que nós temos que levantar de onde a gente está e lá ver por que ele está com BPS de 8, porque a gente não fique automaticamente fazendo bolos e bolos e bolos. É a coisa mais comum, a gente fala, faz bolo de midazolam, faz um bolo de fentanil, aumenta o fentanil de 10 para 15, aumenta o midazolam de 10 para 20. Isso é muito comum. Então, para a gente evitar isso, a gente vai usar a escala de BPS nos pacientes sedados e a enfermagem vai fazer isso a cada 4 horas. E se tiver com BPS até 3, de 3 a 6, ela vai agir sozinha, mudar uma dobra de lençol, procurar uma dobra que pode estar fazendo dor, um posicionamento melhor, um acesso que esteja infiltrando, ela corrigiu isso, ótimo. Mas se esse BPS estiver acima de 6, ela vai acionar vocês. 3 é a ausência de dor, é o que a gente tem que buscar no paciente em CTI, ou seja, um paciente que está em RA0 ou -1 com BPS de 3, é uma situação ideal. É difícil eu conseguir isso com midazolam e fentanil. É mais fácil eu conseguir isso, por exemplo, com propofol e fentanil. É mais fácil eu conseguir isso, por exemplo, com destrocetamina pura, que eu digo assim, só destroquetamina, solução de destroquetamina isolada, ou no máximo com a dose baixinha de propofol, ou no máximo com a dose baixinha de midazolam. Então, ou seja, 3 é a ausência da dor, e 12 é a dor máxima. São 3 tópicos aqui: expressão facial, movimento dos membros superiores e conforto com ventilador mecânico, recebendo em cada tópico desse uma pontuação de 1 a 4, a soma disso aqui é o que vai caracterizar para a gente a nossa intervenção. De uma forma geral, de 3 a 5, dor leve, 6 a 8, dor moderada, e acima de 8, dor intensa. Acima de 6, a enfermagem vai comunicar a gente no plantão para que a gente faça a intervenção. Nem sempre a intervenção é bolos. Às vezes a intervenção é levantar, ir lá e ver que a sonda vesical está clampada, ou que a sonda vesical está dobrada e o paciente está fazendo bexigoma. E não é incomum a gente correr leito de manhã e o paciente recebeu aldol muitas vezes à noite, ou bolos de muita coisa, e quando a gente vai ver pela manhã, é uma sonda vesical que está dobrada, que a gente percebeu porque não urinou nada durante a noite. Isso não é frequente, mas acontece eventualmente. Então, vamos lá. Como manejo ideal? Avaliar a dor de forma sistematizada. Aqui agora é chover no molhado, que eu já falei isso anteriormente. Analgesia preventiva, analgesia sempre multimodal. Utilizar de forma multifatorial o controle da dor, no sentido de ter o máximo de analgesia, utilizando todas as vias possíveis. E não há nenhum fármaco que isoladamente apresenta a característica de um analgésico ideal. Eu preciso fazer ações multimodais. Bom, os representantes aqui, dipirona, paracetamol, anti-inflamatório não hormonal, e aqui eu já adianto, anti-inflamatório não hormonal é algo que a gente deve não utilizar no CTI, ou utilizar de forma muito rara, muito eventualmente, por conta da disfunção renal, por conta das lesões de mucosa, por conta da baixa potência. Então, assim, não use anti-inflamatórios no CTI, a não ser em casos extremamente isolados, tá certo? Codeína, tramadol, remifentanil, fentanil, são vários aqui. Tem os adjuvantes, clonidina, o sulfato de magnésio, que potencializa essas ações todas, a dor neuropática, gabapentina e pré-gabalina. Gabapentina a gente tem no CTI. Hoje, na corrida de leito lá com o Guilherme, a gente iniciou uma gabapentina no paciente, ela respondeu muito bem. E a ketamina. A ketamina é uma droga bastante versátil, porque ela faz não só analgesia, mas ela faz sedação também, como utilizada de forma correta. E o que antigamente era associado à ketamina como alucinações e terrores noturnos, era a ketamina mistura racêmica ou racemato, onde você tinha destro e a levoketamina na mesma solução. Hoje a gente utiliza só a destrocetamina e ela reduziu muito essas alucinações, tá? Apesar de ainda existir
as intoxicações como droga alucinógena com ketamina, não é a ketamina que a gente tem disponibilizada para uso humano, é a ketamina utilizada na medicina veterinária, é essa ketamina que o pessoal usa para fazer a queta, que usa nas baladas aí de forma de absorção de mucosa. A nossa ketamina não vai resolver isso, não vai fazer essas alucinações, a gente deve utilizá-las com mais frequência. Dipirona, os mecanismos são centrais e periféricos, ainda não são totalmente conhecidos, é um anti-inflamatório, né, atípico, ela tem uma ação analgésica importante, a gente só usa dipirona em subdose muitas vezes. A via venosa é a via de escolha, a gente tem que usar com mais frequência, ela reduz a demanda de opioide, obviamente, reduz náusea associada ao opioide, e a dose de dipirona é 30 mg por quilo. Então, quando a gente faz 1 grama de dipirona no paciente de 80 quilos, e a gente acha que ele vai ficar bem analgesiado, cuidado, ele nem sempre está conseguindo analgesia boa, que é uma subdose. Ketamina, já disse para vocês, é outro analgésico importante, como antagonista dos receptores glutamato, né, NMDA, reduz o consumo de opioide, a dose analgésica está aqui, a gente não precisa ficar decorando isso agora, às vezes, tanto a gente conversar isso, a gente já decorou, mas eventualmente você pode usar a ketamina e consultar na hora se você eventualmente esquecer. Não está associado à frequência de alucinação e delírio como estava anteriormente, a ketamina mistura racêmica, reduziu bastante isso, e ela é versátil no sentido de ser uma droga bastante eficiente, dá menos efeitos hemodinâmicos, é bastante segura do ponto de vista cardiovascular, ela pode ser usada intramuscular, age nesses receptores NMDA na sinapse pós-sináptica, né? No neurônio pós-sináptico, e aquele paciente que está agitado, perdeu acesso, está cuspindo em todo mundo, que você chega no CTI que tem 5 pessoas em volta dele tentando pegar um acesso para ligar um sedativo venoso, e faz Aldol-IM, leva 3 dias para ele quietar e reduzir, você acaba tendo que exorcizar esse paciente lá, 1 ml de ketamina IM, em 5 minutinhos esse paciente está tranquilo e não deprime o respiratório. Fica mais tranquilo e é bastante segura para isso. Então, é uma droga bastante versátil, que pode ser usada até livre de pronto-socorro para tratar dores mais importantes, como cólica nefrética e tudo mais, para você evitar o uso de opioide. Então, a destroketamina como sedativo e analgésico, os 2 em 1 no CTI, é algo que a gente pode usar com mais frequência. Ela é mais analgésica e menos sedativa. Por ser mais analgésica e menos sedativa, não é um contrassenso você usar uma ketamina em dose terapêutica no CTI, numa dose plena, associado a, por exemplo, a almidazolam em dose baixinha. A almidazolam de novo, tá vendo? Não é um vilão. Você pode associar uma dose menor de almidazolam, só para dar um potencial maior na sedação, quando precisa. Ou o próprio propofol. Ketamina com propofol pode ser utilizada sem problema nenhuma. Ketamina com Precedex pode ser utilizada sem problema nenhum, de forma a minimizar o uso do midazolam. Outra droga, pregabalina, que são bloqueadores dos canais de cálcio também na fenda pós-sináptica, reduz a sensibilidade central, indicada principalmente a ação no tratamento da dor neuropática, e os pacientes com insuficiência renal, cuidado com a dose. Pregabalina e gabapentina são os 2 principais. Nós temos no nosso CT a gabapentina e a gente, não sei se vocês perceberam, a gente já tem usado com mais frequência na tentativa de reduzir o uso do opioide. Então, na sedação, nós temos que tentar reduzir o uso do midazolam e na analgesia, tentar reduzir de forma indiscriminada o uso do opioide ou utilizá-lo de forma multimodal, de forma a utilizar a dose baixa de cada um deles e não conseguindo ter, eliminando, então, os efeitos colaterais de todas elas. Com relação à analgesia balanceada, a dor neuropática, quando você associa, então, a gabapentina ou carbamazepina ou pregabalina, nesta meta-análise já mostrou que há uma redução importante no consumo de opioide nas primeiras 24 horas, inclusive. Então, o consenso mostrou uma superioridade em relação ao uso dessas drogas coadjuvantes, no sentido de reduzir, são eficientes para reduzir o uso do opioide e, consequentemente, reduzir efeitos colaterais. Muito comum, então, os opioides, nós chegamos nele aqui, utilizado no cenário de pós-operatório, e a sugestão é sempre na menor dose efetiva. A gente usa muito metadona, a dose que a gente usa de metadona habitualmente não são doses extrapoladas, a gente usa doses até balanceadas, mas se a gente puder fazer sinergismo com outras drogas e reduzir o uso do opioide, é chamado de analgesia balanceada ou multimodal, é uma estratégia mais eficiente que a gente deve utilizar com mais frequência, tá? Com relação aos opioides, lembrando aqui, são
agonistas de dois receptores mais importantes, que é o Mi e o kappa. Esse delta também existe, mas o Mi e o kappa são mais importantes. São classificados em fortes ou fracos, a eficiência deles em doses equianalgésicas é bastante diferente, é bastante semelhante. E os efeitos colaterais, delírio, depressão ventilatória, são vários, ilho paralítico, náusea, vômito, são efeitos colaterais semelhantes ao uso de midazolam em dose alta. Tá? Então, os dois são duas drogas principais que a gente tem que tentar reduzir. Um opioide mais fraco é o tramadol, que a gente usa pouco no CTI, o opioide mais forte é a morfina, as doses estão aqui, a gente não precisa ficar decorando isso agora. Lembrando que a morfina pode ser titulada a cada 15 ou 20 minutos em doses menores, tá? Lembrando que nos pacientes hepatopatas a gente tem que usar com cuidado e evitar o uso aí de codeína, e evitar o uso de metadona nos pacientes hepatopatas, tá? Nos pacientes com insuficiência renal, sim, já a metadona, então, é uma droga de escolha melhor, que ela tem baixo acúmulo. E aqui eu voltei a colocar esses receptores aqui importantes, porque existe uma estratégia que é bastante eficiente, é bastante eficaz no tratamento da dor nos pacientes que têm dores mais importantes no CTI, pós-operatório de artrodese, pacientes com dores neuropáticas importantes, que é a associação da nalbufina com opioide. E aí você vai falar, pô, Fábio, mas a nalbufina, ela é derivada do naloxone, que é um antagonista, que é um antagonista do uso do opioide. Realmente é, mas ela é considerada uma droga agonista barra antagonista. O que é isso? Ela estimula, ela é um agonista importante do receptor kappa, e se vocês verem aqui em cima, o receptor kappa está associado à analgesia e uma euforia, ou seja, a um bem-estar, e ela é um agonista muito discreto, alguns autores até falam em antagonista do receptor Mi, e se vocês olharem lá em cima, o receptor Mi é aquele que está associado à depressão respiratória. Então, ou seja, o paciente que precisa de uma analgesia com opioide, e você está fazendo opioide em doses mais altas, ele não conseguiu essa analgesia, ele está fora da ventilação mecânica, você aumentando a dose de opioide, você vai trazer, entre outras coisas, o risco de depressão respiratória, além da gastroparesia e tudo mais. Uma boa estratégia é você fazer concomitante, você fazer intercalado, na verdade, o uso de nalbufina com opioide. Então, você fazer intercalado metadona com nalbufina, metadona oral com nalbufina subcutâneo, de 8 em 8 horas, de 8 em 8 horas, outro de forma intercalada, significa a cada 4 horas ele vai receber um ou outro. E isso traz uma estratégia de forma analgésica importante e reduz o risco de depressão respiratória. Então, a gente pode, sim, nos pacientes que estão demandando muito uso de opioide, fazer um intercalado uso do Nubain que nós temos aqui no nosso CTI, a gente pode usar isso de forma estratégia e é bastante eficiente. Bom, aqui para a gente terminar, eu coloquei só um caso clínico, é um caso clínico comum no nosso CTI. Nós gastamos já aqui 50 minutos, também para 55 minutos, para a gente não se alongar demais. Como mensagem final, eu queria que vocês tivessem sempre em mente o fato da gente perseguir constantemente a analgesia otimizada em nossos CTIs, de forma integral, o tempo todo no CTI, e questionar sempre se esses pacientes precisam ou não de sedativo, de forma a reduzir o uso de sedativo, sobretudo midazolam, e otimizar a analgesia de forma multimodal. Então, esse perfil de paciente foi tirado é um paciente nosso aí do CTI, tá certo? É um paciente que estava em tratamento de uma sepsis abdominal, nossas barrigadas aí tem todo dia, estava sedado com midazolam e fentanil, ficou 8 dias sedado com midazolam e fentanil em dose alta, cursou com melhora clínica e iniciou o desmame da analgesia para uma possível extubação. Terceiro dia sem sedação, esse paciente não acordava, ele fez uma tomografia, essa tomografia foi sem alterações. Eu não coloquei aqui, mas no 5º dia ele fez uma nova tomografia pela manhã. E essa tomografia, porque ele não despertava, essa tomografia também foi sem alterações. Isso para fazer tomografia é um custo e o risco de transporte. Mas o paciente estava estável. E no final do 5º dia, na noite, ele começou a despertar agitado, não cooperativo e com uma má adaptação à ventilação mecânica. Isso é muito comum no nosso CTI. E a coisa mais comum de acontecer é que quem está pegando o plantão noturno, que o paciente estava sem sedação há vários dias, que começou a agitar, ele volta à sedação com midazolam e fentanil. Ou seja, esse paciente não acordou até 5 dias porque ele acumulou metabólito ativo de midazolam e ele está recirculando fentanil que se acumula em gordura. Então,
uma boa estratégia para isso, que ele pode estar fazendo até uma hiperalgesia, uma boa estratégia para isso é não reiniciar esses sedativos, nem este mesmo analgésico, e iniciar drogas de ansiólise enteral, ou seja, iniciar a quetiapina, iniciar a metadona enteral ou no máximo subcutâneo, para você reduzir o efeito do fentanil e midazolam, e até ele atingir nível sérico, você pode iniciar uma sedação ou uma analgesia com ketamina ou com propofol, ou eventualmente até com os dois, se você precisar. Não há problema, porque a ketamina faz analgesia e o propofol faz a sedação. Em doses menores, esse paciente fica tranquilo, você faz a ação enteral, quando ele atingir nível sérico 24 horas depois ou 48 horas depois, você prossegue com desmame. E esse paciente passa a ter um despertar mais efetivo e sem perda do padrão respiratório, sobretudo se ele tiver em uso de destroketamina. Então, essa é a sugestão. Agora, no segundo cenário, se esse paciente que acordou mal adaptado, agarrou lá no CTI, 8º, 9º, 10º dia, você está com dificuldade no desmame e propôs uma traqueostomia, ao invés da mesma resposta, qual seria a sugestão? A sugestão seria a mesma coisa, destroketamina, associado ou não com propofol, ajustar a ansiólise enteral desse paciente, aguardar depurar metabólito ativo de midazolam e tentar reduzir a metabolização do fentanil, seguir com o desmame da traqueostomia. Ou seja, tira essas medicações mais precocemente, inicia ansiólise enteral, inicia drogas venosas de ação curta, de forma que quando ele submeter a traqueostomia, ele já vai estar eliminado o metabólito de midazolam, já não vai ter recirculação de fentanil, e após a traqueostomia você tira a sedação e ele desperta rapidamente, porque ele estava usando ketamina, ou ele estava usando propofol, ou ele estava usando ketamina com a dose bem baixinha de midazolam, não há problema usar a dose baixa. Então, ou seja, de forma que se você mantiver o uso de midazolam e fentanil aguardando fazer a traqueostomia e só depois tirar, leva mais 3, 4, 5 dias para esse paciente despertar e assumir o drive. Então, ou seja, o tempo de ventilação mecânica se estende demais e, consequentemente, tempo de ventilação mecânica é tudo que nós não queremos nos nossos pacientes. Tá certo? É isso, turma. Muito obrigado. Acho que nós temos um tempinho aí para perguntas. Deixa eu voltar aí para o nosso... Excelente. Eu paro aqui, Bolinho. Você para aí? Eu suspendo aqui. Me volta aí que eu não estou vendo mais nada. Só minha aula aqui. Aí, ó. Agora sim. Agora sim. Bom demais. Eu estou vendo aí que a turma, vamos ver se tem alguém com alguma pergunta, mas só complementando aí, que excelente aula, né, Bolinho? Para variar, professor de sedação e analgesia. Mas eu queria só colocar para você uma observação aí para a turma em relação a uma coisa que o Fábio falou que é muito comum dentro da terapia intensiva, que é a gente deixar o paciente sedado para conforto da equipe, né? Tem até hoje eu não estou vendo nenhum fisioterapeuta aí de rostinho, não estou conhecendo ninguém, mas a gente vê muito eles vindo atrás da gente, falar que já tentou de tudo, que o paciente está mal adaptado. Aí pede para fazer sedação. Cara, e é aquilo que o Fábio falou, é você levantar e ir lá trocar experiência com o fisioterapeuta, que às vezes você já chega com a outra visão, você percebe alguma coisa, às vezes uma sonda fechada, né? Que o paciente está agitado na ventilação mecânica, na verdade ele está incomodado. Às vezes a posição na cama ele não está confortável, né? Não dá para deixar de falar da mobilização do paciente no leito, né? O fato de ele estar na ventilação mecânica não quer dizer que ele não pode mobilizar, pelo contrário, né? Tem trabalhos inúmeros aí mostrando que quanto mais precoce a mobilização, maior a chance desse paciente sair da ventilação mecânica. Então, a gente tem que ficar muito atento, pensar no paciente, né? Eu falo isso com os residentes, a gente tem que se colocar no lugar do paciente. O que é melhor para mim? Eu ficar deitado ali, entubado, alguém ver eu chamar, pedir ajuda. Não raro o que a gente vê, o cara está mexendo na mão, o que eles fazem? Vão lá e amarram, vão fazer contenção, porque senão ele vai arrancar o tubo. Eu arrancaria, né? Eu estou entubado, sentindo dor, né? Estou tentando movimentar na cama, tem um negócio me incomodando, eu estou num lugar estranho, ninguém conheço ninguém, estou morrendo, né? O que eu vou fazer? Eu vou arrancar o tubo, ele está me incomodando, né? Então, antes de sedar, vão lá, converse com o paciente, que às vezes ele vai te contar o que ele está passando, o que vai fazer ele melhorar. É isso?
solta a mão dele, fica lá do lado, aponta, pede para ele apontar onde que está doendo, onde que está incomodando, se é duro, se não é. Às vezes pede ele para escrever, gente. Né? A gente está usando muito poucos recursos que a gente tem. Mas é isso. Não dá Tem nem uma para pergunta completar aí, muito, né? Que o professor Fábio aí já falou bem aí. tem uma pergunta aqui mostrada da Ana Paula. A Paula dizendo que no estágio externo ela via prescrever clonidina intermitente após suspender o Precedex. É uma estratégia, Ana Paula. Isso aqui é igual tratamento de hipertensão. As estratégias não são engessadas. Você pode usar a estratégia que você tem à mão, desde que você esteja em mente o alvo, o objetivo de evitar o uso de opioide e evitar ao máximo o uso de benzodiazepínico. Então, Isso é é uma coisa de estratégia. anestesista também, viu, Anderson? É uma estratégia, agora, cuidado para não fazer confusão, porque o Precedex não tem analgesia. A analgesia do Precedex é mínima, é pequena. Então, quando você tira o Precedex, você está usando a clonidina, que é um analgésico, mas um efeito colateral dela, que é a sonolência. Então, se você está usando clonidina para evitar a agitação psicomotora, ela tem outros efeitos colaterais, sobretudo a hipotensão. Pode ser utilizado, mas lembra que Precedex não traz muita analgesia. Se você suspender o Precedex, o paciente está agitado por dor, não é clonidina que vai resolver. Mas se é uma dor leve a moderada, é uma estratégia que pode ser utilizada. Não há problemas, há no protocolo de cada serviço adaptando a sua rotina, não tem problema nenhum. Mas você poderia, por exemplo, suspender o Precedex para o paciente tivesse uma agitação mais importante, você poderia usar uma pregabalina ou uma gabapentina associado a uma metadona de ação curta, não há problema, não tem problema. A clonidina também. Então, sempre pensando em agir de forma multimodal. Lembrando também da remifentanila aí, né, Bordinho? Da hiperalgesia, que Remifentanil está eu muito não comum. coloquei aqui, porque né, ela não está aí na nossa rotina diária, mas é uma droga que, diferente do fentanil, ela tem uma concentração em relação ao tempo de uso linear. O fentanil é uma parábola, né? Você vai lá em cima, conforme você vai utilizando, a concentração vai lá na tampa. Demora para eliminar. O remifentanil, ele é linear. Quando você suspende, ele cai rapidamente. Por cair rapidamente, isso é um benefício importante da droga, porque ele não tem metabólito ativo importante e ele se depura muito rápido. Acaba rapidinho, o paciente acorda muito rápido. Por outro lado, assim como o Precedex, ela pode dar uma hiperalgesia quando você tira. Então, você deixa todos esses receptores todos expostos e ela faz uma hiperalgesia. Então, uma estratégia prática importante quando você usa o remifentanil em doses moderadas, em tempo longo, e o paciente você tira e ele fica agitado por dor, ao invés de voltar ao remifentanil, você fazer uma dose baixinha de ketamina, pontualmente, que você dessensibiliza esses receptores de novo. Só uma dica prática. Toda vez que você suspender o remifentanil, você faz um cheirinho, meio ml ou 1 ml de destroketamina, e esses pacientes não fazem hiperalgesia. Excelente. Algum comentário aí, meninos? 9h02, nós temos 10 minutinhos aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Acho que não, né? Todo mundo ansioso feriadão, né? Amanhã nós vamos trabalhar, todo mundo cedo, não é isso? Tá vendo, Você não meninos? caiu na prova de título aí, a Cintinha passou lá, isso aí, ela brilhou na resposta lá, Luiz, porque apresentaram um quadro clínico lá e perguntaram sobre analgesia. Todo mundo vinha respondendo opioide, 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 opioide. E a hora que chegou na vez dela, ela falou, não, peraí, vamos ver. Vamos fazer uma analgesia mais multimodal, vamos iniciar uma dipirona, vamos acompanhar, se precisar a gente usa, pode até utilizar o opioide, mas vamos fazer uma coisa mais simples, vamos agir de forma em vários receptores até chegar no multimodal. A ideia era ter uma risada lá, segundo ela, que falaram, parece que foi a única que respondeu dessa forma, não foi isso, Cintia? Foi isso. É porque eles perguntaram e aí a ideia era você lembrar também das escalas de dor. E aí eu não falei logo morfina, falei, eu tenho que avaliar esse paciente com uma escala de dor adequada e a partir daí iniciar com, né, no step 1 de dor, começando com dipirona, podendo aumentar de acordo com o grau de dor desse paciente. E aí eles começaram a rir, né? Eles começaram, ganhou já a questão, doutora, porque todo mundo não fala isso, fala morfina direto. Muita gente tocador de plantão, né, Cid? Porque o que a gente vê é isso. Eu vou logo para o top, que é, né, que eles acham, a maioria das pessoas, que a morfina é o que há.
que aí eu fico tranquilo, o paciente também, né? O paciente fica tranquilo e eu também, sendo que com a dipironazinha na dose de cirurgião, que eu costumo dizer, né? Que dose de clínica é, você vai lá, uma ampolinha de pirona. Não dá para nada não, bicho. Uma ampolinha de pirona você toma no guti-guti de manhã cedo para ir trabalhar. Entendeu? Então, você tem que fazer uma dose mais alta de dipirona, que é a dose analgésica, né? Que é o cirurgião lá, o cirurgião raiz mesmo lá da minha época, os caras já saíram do bloco lá com 2 gramas de 4 em 4 horas, até exagero, mas deixava o pau Mas quebrar é com a dipirona. mesmo, chefe. É assim, quando eu recebo os pacientes pós-op lá no 1, a gente deixa 48, já me conhecem, 48 horas de pirona fixa, em dose de 2 gramas, assim, de 6 em 6 a 4 em 4. Só lembrando que Exatamente, o paciente. a gente não tem o Tilenol, né, o acetaminofeno venoso, a gente não tem no Brasil, mas ele é superior a dipirona em relação à analgesia, é uma droga ótima. Mas a Não gente não tem, tem ele no Brasil. Existe ela venosa, né? O americano eu acho que usa. não tem questão de mercado, né? Porque os americanos não usam dipirona, né? Então, E assim, a gente não tem no Brasil, mas seria uma excelente droga a ser utilizada aqui. então, a partir de agora, né, a Natália já está de plantão lá no CTI3, ela já aprendeu que vai tirar a idazolam de todo mundo, né? Então, assim, e é uma coisa que é verdade, né, gente? Você tem que... a gente A Nera precisa... está dizendo aí que tem no Brasil, sim, está chegando, realmente está chegando agora mesmo. Mas a Niara lá já caiu no conto do vigário, né? Tá lá, falou bonitinho, ó, estava num stand lá para eles, só que vai olhar o preço dessa brincadeirinha aí, viu, né? Nós estamos falando acessível, né? Tendo dinheiro você tem tudo, mas o negócio é acessível no mercado, ainda não tem, não. Eles estão começando a vender agora, igual o Precedex, né? A dexmedetomidina perdeu, o Precedex perdeu a patente na dexmedetomidina, então está caindo o preço. Então vai levar alguns 2, 3 A anos Pfizer já aí. está fazendo o próprio genérico dela, competindo com ela mesma. Pois é, e parece que até onde eu sei, só eles que dominam o mercado, né? Então ainda não A tem, Pfizer é White, não tem alternativa, então por isso que o preço ainda está alto. Mas é isso, turminha, eu acho que... Olha lá, ganhou até caderninho de paracetamol. Olha, ganhou mesmo, tá vendo? Por isso que ela está fazendo propaganda aí do Tilenol, vendo. Você trouxe no bolso algum? Se tiver trazido, tá bom. Agora o caderninho não vai melhorar a dor de ninguém, não. Né, mocinha? Então tá, turma. Mais uma vez, ô Bordinho, obrigado pela parceria de sempre aí, né, meu amigo? Você brilha, né? Não é só pela zóia azul que você tem, não, mas é diferenciado também. Tá bom, turma? Maravilha. Obrigado. Boa noite para quem está viajando aí, assistindo a aula também. Bom retorno. Para quem está trabalhando, bom trabalho. Amanhã nós estamos na linha de frente. Fechou. Um abraço para vocês, turma. Até Obrigado. mais.